Olá, pessoal do Entretanto, tudo bem? Estamos aqui de novo para falar de coisas do Brasil e do mundo, à luz do direito, de maneira rápida, clara, objetiva e descontraída. Dê o seu like, inscreva no canal, precisamos saber a sua opinião, nos ajude. Hoje a gente vai falar das besteiras ditas, distorcidas, por um famoso jurista brasileiro, ministro do Supremo, em um congresso de magistrados. Nós vamos falar do nível a que chegamos com relação ao poder judiciário brasileiro. Vamos falar do inquérito das fake news, das tendências de voto e das pesquisas fajutas. Tudo isso, entretanto, aguardo vocês. Eu não me ajoelho com politicamente correto, não, porra. O juiz não tem que entrar em pilha de mídia, tem que atuar fazendo justiça. Em um congresso de magistrados na Bahia, o Supremo Ministro Alexandre de Moraes, citando Norberto Bobbio, que segundo ele, ministro, teria dito que as redes sociais e a internet existiam para dar voz aos imbecis, né? Ele se aproveita dessa citação para acusar os seus detratores, que ele, por via oblíqua, chama também de imbecis, e seriam responsáveis por milícias digitais. Bem, além de tudo isso, a citação de Alexandre de Moraes é errada, é equivocada. Ele coloca a frase errada na boca da pessoa errada. Quem disse uma frase semelhante não foi Norberto Bobbio, segundo Alexandre de Moraes, pouco tempo antes de morrer. Foi um conterrâneo dele italiano também, Umberto Eco, né? E a frase de Eco não se refere a imbecis. Não fala de internet e redes sociais dando voz a imbecis. Fala em internet e redes sociais dando vazão de maneira mais calamitosa, mais escancarada, aqueles famosos bêbados chatos que exageram no vinho nos bares. É assim que Umberto Eco se refere ao fenômeno das redes sociais, que daria voz a pessoas que se valeriam da visibilidade das redes sociais e da rede mundial de computadores para exteriorizar seu pensamento, nem sempre elegante, nem sempre tranquilo, nem sempre correto. É essa frase de Umberto Eco, um sábio. Ele, recentemente falecido. Bobbio não falou nada disso e faleceu em 2006, quando a internet era para trocar e-mail e para jogar games online, né? Umberto Eco sim falece no final da década passada, 2017, 2018, coisa assim, e aí sim, rede social já era uma realidade plena e ele se assustava com o alcance de algumas desinformações, desinformações veiculadas na rede. Eu não entendo o que acontece com o ministro Alexandre de Moraes. Foi um prodígio no Ministério Público Paulista, um jovem e promissor promotor de justiça no estado de São Paulo, foi um dos maiores constitucionalistas de sua época, né? Um palestrante de nomeada, e eu não sei o que aconteceu com ele para cometer gafes desta natureza. Eu acho que o STF aconteceu com o ministro Alexandre de Moraes. Não tenho absolutamente nenhum comentário pessoal ou político para fazer dele. O comentário é técnico mesmo, é um absurdo. Um magistrado da mais alta corte de justiça do país, né? Em um congresso para magistrados, ou seja, para falar tecnicamente, falar de improviso, falar besteira de improviso, errar a citação, errar o autor da citação. Dentre outros vários, se os absurdos fossem só intelectuais ou culturais, nós não estaremos pondo a perder a tranquilidade da República, com uma série de desassossegos protagonizados por esse ministro do Supremo,
que parece que, na investidura de seu cargo, desaprendeu as lições que ministrou quando era professor de direito constitucional. É lamentável. A qualidade de um povo se mede pela qualidade de seus juízes e professores. Juízes e professores de alto nível, povo tranquilo, povo com a qualidade de vida excelente, povo com governabilidade plena. Juízes e professores deixando a desejar, fica a desejar república, a tranquilidade do povo vai por água abaixo e a governabilidade se perde em meio à ignorância, à ausência de cultura e de competência. É o que eu aprendi em 50 anos de vida. O mensurador, o medidor, o índice é a qualidade da justiça e a qualidade da docência, do professorado, não decência. Se bem que decência tem a ver também com isso. Por ocasião do já malfadado e mencionado discurso do ministro Alexandre de Moraes em um congresso para magistrados na Bahia, repito, um evento técnico falando para colegas juízes, quando ele utiliza indevidamente uma frase distorcida, apócrifa, porque apontada sua autoria a alguém que não é o autor da frase. O autor da frase é Humberto Eco e não disse aquilo também, né? Quando o ministro Alexandre de Moraes usa essa frase treslida para atacar seus detratores, a chamá-los indiretamente de imbecis, a debochar deles, falar que vestem terno e gravata, que entendem de tudo, que montam um cenário distante de livros por detrás, como se fossem donos da verdade. Primeiro que ele parece que não aprendeu uma lição aqui do entretanto. Você não joga holofotes, ministro Alexandre, sobre os seus detratores. Eles ganham fama em cima da sua resposta, nem sempre equilibrada, às ofensas que recebe. São, na maioria das vezes, pessoas desconhecidas, ignoradas, né, numa linguagem bem cibernética, bem moderna, bem pop, para os virtuais dias atuais, pessoas com poucos seguidores, com poucos compartilhamentos, e o senhor as torna famosas da noite para o dia, dá os 15 minutos de fama para essas pessoas, porque as contra-ataca. O senhor fez isso com Daniel Silveira. Daniel Silveira era um parlamentar obscuro, que o senhor jogou no holofote, jogou no picadeiro, e vai ser eleito agora senador pelo Rio de Janeiro. Era para servir isto como lição. Nós, homens públicos, temos que encarar a crítica, muitas vezes sem comedimento algum, muitas vezes grosseira, muitas vezes beirando as raias da ameaça. Nós temos que encarar a crítica como resultado natural da nossa projeção midiática, que é também natural no cargo que a gente ocupa. O senhor não pode. E aí vai um triste alento para a qualidade dos magistrados brasileiros. O senhor não pode utilizar da mesma arma que o senhor aponta como criminosa, por exemplo, no inquérito das fake news, né? A linguagem chula, ameaçadora das milícias digitais, espalhando mentiras pela internet. O senhor não pode usar essas mesmas ferramentas nocivas, que o senhor acusa de nocivas, para contra-atacar. O senhor põe em descrédito, ministro, o caráter sempre pacificador da justiça brasileira. O juiz brasileiro é um guerreiro da paz. E quem quer a paz não procura a guerra, se prepara para ela, né? Como diziam os generais romanos em bom latim, se vis pacem para bellum, se queres a paz, prepara-te para a guerra. E não fomenta a guerra, não dá uma de Vladimir Putin, pelo amor de Deus. É o que o senhor, infelizmente, demonstra ao chamar por via oblíqua os seus detratores de imbecis, citando mais uma vez uma citação distorcida, de autoria distorcida pelo senhor. Claro que deve ter sido por equívoco, mas a gente, quando fala de improviso, temos que ter certeza do alcance cultural das nossas referências
e temos que ter alguma erudição para que não caiamos no descrédito, principalmente quando nós representamos um poder da República com a magnitude e a proeminência com a qual o senhor o representa. Esse que é o ponto. Eu não sei, sinceramente, o que é pior, ou menos bom, ou despior, como criaram mais um neologismo, né? Eu não sei o que é pior. Se é um poder judiciário que escorrega na ausência de cultura, ou se é um poder judiciário que escorrega na falta de ética, ou se é um poder judiciário simplesmente ineficiente, conforme o dizem a maioria dos brasileiros. E quem está falando aqui é o magistrado. Ou tudo isso junto, né? Eu sei que isso tudo torna o nível de bem-estar da população brasileira muito abaixo do nível crítico, principalmente em um ano de eleições em que está tudo tão polarizado. E quanto aos professores, ao nível do professorado brasileiro, digamos apenas que os professores são os responsáveis originários e indiretos dos magistrados que possuímos. Para não dizer que só se critica o STF, os seus membros, o que não é absolutamente verdade, aqui a gente procura analisar tecnicamente, de maneira bem humorada, é correto, mas tecnicamente, há 2 anos atrás, alguém já disse que o inquérito das fake news era um perigo para a República. Esse alguém era o então ainda ministro Marco Aurélio. Marco Aurélio falou, quando instaurado o inquérito policial pelo então ministro presidente Dias Toffoli, a pedido ou por vias delegadas pelo ministro Alexandre de Moraes, Marco Aurélio falou o seguinte, olha, começou a pintar o perigo maior para a República Brasileira, quando o exemplo do Supremo é de ofensa direta aos princípios republicanos e constitucionais mais óbvios, dentre os quais o de respeito ao devido processo legal. Por quê? Porque o processo penal é um processo acusatório, posto em risco pelas manobras de bastidores que impulsionaram e que gerenciam o inquérito das fake news até hoje, e que tornou possível, dentro do ordenamento jurídico, por esse péssimo exemplo que assassina a Constituição Federal, que tornou possível que as vítimas de um suposto crime que não existe sejam também os responsáveis pelas investigações do suposto crime e depois pelo julgamento. Ou seja, eu investigo, sou vítima e depois juiz. Isso é um absurdo jurídico de tamanha monta que os demais países civilizados do mundo não dão trela para essas exteriorizações de desapreço maquiadas de manifestação institucional que são proferidas lá fora pelo ministro Barroso, pelo ministro Lewandowski. Quando encerrada a CPI da Covid, a ONU não quis saber do relatório dos membros da comissão parlamentar de inquérito, tendo à frente Randolph, aquele Omar Aziz, enfim, aquele pessoal que protagonizou aquele circo de horrores, né? A Interpol não deu bola para os pedidos de Alexandre de Moraes para repatriação de Alan dos Santos, dentre outras coisas. Viramos uma republiqueta de bananas, não pela atuação do nosso presidente da República. Viramos uma republiqueta de bananas por conta dos desmandos jurídicos institucionalizados que estão sendo não só permitidos, como protagonizados por aqueles que deveriam defender a Constituição e representar em seu nível mais alto e máximo o nosso poder judiciário. É o que está acontecendo. E Marco Aurélio disse isso 2 anos atrás. Disse inclusive mais, que era um perigo, o ministro Alexandre de Moraes, destacado para a relatoria da CPI das fake news, destacado para a relatoria das investigações de um crime que não existe, não CPI, o IP, o inquérito policial, era um perigo Alexandre de Moraes
colocar em segredo judicial, fora dos casos que a lei assim o determina, referido inquérito, aquele inquérito. Ele dizia que cheirava mal, palavras do ministro Marco Aurélio, é muito perigoso aquilo que é misterioso, e misterioso sem razão de ser. Quando você coloca os autos em mistério, visíveis só para acusação, uma acusação que é dividida entre o Ministério Público e o Poder Judiciário, que está indevidamente ali, no polo acusador e investigativo daquele caderno de investigações, daquele procedimento de apuração da verdade real, em cima de crime inexistente, que aquilo era muito perigoso para a democracia. Falas do ministro Marco Aurélio. Não precisava dele falar, ou melhor, precisava dele falar. Em um mundo jurídico como o brasileiro, em um panorama que deveria ser técnico-científico, qualquer bacharel em direito, qualquer estudante, estagiário de direito, saberia te dizer que o Supremo não poderia agir como age. Mas, numa situação de perigosa polarização política que influencia de maneira indevida, ideologicamente, aos poderes da República, que deveriam funcionar sem coloração político-partidária, e não é o que está acontecendo, num cenário dessa natureza, é preciso falar sim. Mais do que isso, é preciso gritar para ver se nos ouvem. O ministro Marco Aurélio tentou. Não conseguiu. Eu espero que não seja tarde demais. Em mais de 20 anos apurando eleições, presidindo eleições, eu nunca ouvi falar de uma representação por fraude em urna eletrônica. Eu nunca ouvi falar, no exercício da minha função como juiz eleitoral, naquelas oportunidades em que eu fui, eu nunca ouvi falar de reclamação quanto ao funcionamento das urnas eletrônicas. A não ser um ou outro matuto, um capial, um tiozinho, que me procurava na porta da sessão, doutor Renato, apertei o botão do meu candidato, ao invés de aparecer a cara dele, aparecia a cara de outro candidato. Isso, um ou outro, muito raramente, ao longo de 20 anos de carreira, minha, como juiz eleitoral também, me procurou. Não é que as urnas sejam infalíveis, é que o nível de reclamação em torno do funcionamento delas sempre foi muito pequeno, o nível de reclamação, o nível de suspeição sobre a eficiência das urnas eletrônicas sempre foi muito pequeno. É que não existe a possibilidade de erro. É que essa possibilidade de erro nunca foi uma ameaça para o povo, para o eleitorado brasileiro. Agora, hoje, 67% dos brasileiros não confiam na urna eletrônica. Ou seja, a urna eletrônica é uma instituição da justiça eleitoral que não tem mais legitimidade. Ou seja, ela não é absorvida, o seu funcionamento não é mais absorvido como correto e justo pela população. E um poder que não detenha legitimidade é inconstitucional. Principalmente quando se potencializam as críticas sobre o seu funcionamento sem nenhum sinal de que estas críticas sejam ao menos ouvidas e aquilo que nelas se reclama seja otimizado, seja melhorado, seja corrigido ou alterado. Aí que a vaca vai para o brejo mesmo, o Estado de Direito é posto em perigo. Portanto, trocando em miúdos, muito embora o funcionamento da urna eletrônica não seja, na minha humilde opinião, um risco de fraude nas eleições, muito embora o funcionamento da urna eletrônica não represente por si só um engodo, uma enganação ou um berço fértil para violação do sistema de dados da justiça eleitoral, muito embora a urna eletrônica até aqui tenha parecido eficiente
à luz do que se sabe do seu funcionamento, tecnologicamente considerado, apesar disso tudo, se ela não detém mais credibilidade, está na hora de trocar. Está na hora de criar urnas auditáveis, modernizar a geração de urnas eletrônicas brasileiras, que ainda é aquela geração da década de 1990. Ou seja, foi exemplo no mundo todo, mas hoje é uma furreca. Hoje está todo mundo, em termos de urna eletrônica, todo país que vota em urna eletrônica tem um sistema muito mais sofisticado e menos obsoleto que o nosso. É hora de modernizar isso. Se este anseio popular fosse recebido sem matizes político-partidários, sem matizes, sem colorações, sem entonações ideológicas, pelo ministro Barroso e seus colegas do STF e do TSA, esses anseios populares brasileiros teriam sido ouvidos há bastante tempo. Só que o Poder Judiciário, em suas esferas mais altas, prefere tratar da coisa politicamente, como se fossem pautas políticas, e como se eles, gestores do Poder Judiciário Eleitoral, fossem políticos de carreira. Não se está tratando tecnicamente e republicanamente, por que não dizer, de um assunto que não tem nada a ver com política partidária. É que para manter a normalidade do funcionamento da nossa democracia, para manter a segurança institucional das nossas eleições, é preciso ouvir o povo. E o povo grita. E quando grita, geralmente está certo. E o povo está gritando o óbvio ululante, para lembrar de Nelson Rodrigues. E o óbvio ululante é que o povo não confia mais nas urnas, de tanto que elas foram atacadas, defenestradas e atingidas em sua credibilidade através da rede mundial de computadores e das redes sociais. Então, para manter legítimo o poder, temos que ouvir sim o povo. E o povo quer modernizar essas urnas eletrônicas antes que elas deem problemas sérios para a manutenção da paz política durante o funcionamento da República nas eleições gerais e inclusive para presidente da República que se avizinham. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.